Anthurium dorayaki x luxurians. Falamos dele recentemente, a menção foi no episódio dedicado aos híbridos de luxurians, né? Referências híbridas. E vejam só que nesse período de 15 dias, essa nova lâmina foliar aqui, que ainda está em formação e expansão, veio aí com uma proporção bem diferente em relação à anterior. O pessoal me pede também para mostrar como é que a gente faz o corte, né? Num caule como esse, para que a gente tenha a basal gerando novas gemas foliares e a apical seguindo o seu jogo. Eu vou aproveitar e realizar esse procedimento agora, porque se eu deixar muito tempo e essa planta aqui me apresentar inflorescência, eu não vou querer mais fazer, né? Então eu vou fazer agora, vou separar a apical para que ela continue aqui com essa progressão e a basal eu também vou reservar num lugar dedicado para essas mudas basais que aguardam suas gemas foliares aí, tá bom? Entre nós e Anthuriums costumam ser bastante rentes e ao invés de usar uma tesoura de poda ou uma tesoura comum grande, eu prefiro usar um estilete fininho, porque aí fica mais preciso, né, a incisão e a gente aí aumenta a incidência de manter as raízes aí sem danificá-las, tá? A gente minimiza a perda aí de raízes. Todas essas raízes aéreas estão com capilaridades, acho que dá para vocês notarem aí. Então elas têm aí alguma atividade já positiva para dar sequência aqui à apical no caso. Eu vou desenvasar nesse caso porque algumas raízes aéreas que eu quero aproveitar para muda apical, ela está já enterrada e possivelmente está capilarizada aqui. Se não tivesse nessas condições, se as raízes aéreas estivessem apenas suspensas, eu realizaria o corte sem ter que desenvasar, deixando aí o restante da basal como está. Quando a gente realiza um procedimento desse tipo, é legal dar uma checada nas raízes, né? Para ver se elas estão vívidas, saudáveis e tal. Num caso ou outro, vocês podem fazer uma limpeza. Nesse caso aqui eu nem vou lavar nada disso, porque no geral tá tudo muito legal, muito vívido, muito saudável. Então já vou partir para o corte. Eu uso esse estilete fininho, que embora sujinho, eu já passei aí alguns minutos na boca do fogão, aquecendo na chama, tá? Nesse caso eu faço assim. Aqui ficou a basal, com maior volume de raiz. Foram com ela 3 folhinhas aqui. Vou passar uma parafina, vou derreter um pouquinho de vela aqui para selar e proteger. E a partir de células meristemáticas contidas no caule, a gente vai ver aqui o despertar de uma ou mais gema, pelo menos uma. E na muda apical, mesma coisa. Estou aqui com o indivíduo. Eu deixo essa lâmina foliar em expansão como medida, inclusive para mim, como termômetro, para ver se essas raízes aéreas aqui, elas estarão já nutrindo, captando água aqui para essa finalização. Algo que eu fiz muito semelhante com a muda apical do Anthurium magnificum x papillamino e jardim, que eu disponibilizei para os amigos da Patisserie Santa Fé. Mesma sistemática, tá? E aqui sim, eu também vou pingar uma parafina, antes do plantio propriamente. Uma vela básica, né? Sem segredos. A parafina na basal é mais por zelo, né? Porque essa parte aqui, ela vai ficar sobre o substrato. Não costumo fazer isso, tá? Mas são detalhes aí para vocês que vão, de repente, seguir essas referências. E na apical sim, é mais interessante aplicar, embora eu não faça na maioria dos casos, para proteger essa parte exposta do contato com o substrato, tá? Normalmente não dá BO, normalmente não dá ruim, mas não custa trazer esta etapa no processo
para ilustrar aí para vocês. E quem quiser cumprir esta etapa, tá aí. Parafina, poderia ter sido aqui pó de canela e tal, mas parafina no sentido de selar é muito mais eficiente, né? No caso do corte basal, eu voltei para o pote original, para o substrato original, dei um boost aqui de Cote mais Bokashi e Monstera Lab. Eu vou colocar aqui numa caixa de umidade específica, onde eu costumo deixar alguns dos cortes basais. Seguindo na referência, isso aqui seria o processo seguinte, ó. Essa exata muda basal do Magnificum X Papililame e Jardim, cuja apical foi lá para o Ricardo e Antero da Patisserie Santa Fé. Notem aí quantas brotações. Essa basal está aqui em torno de 20 dias, tá? 20 dias apenas. Uma folha aqui até sofreu uma mutaçãozinha. Tá certo? Então, ó, tem mais de uma muda aqui. Rapidamente eu vejo 1, 2, 3, 4. É um caso específico dessa planta. Tem se mostrado bastante prolífica, tá? Olha o Kingospades com a plasticidade genética. Olha essa folha como ficou dura. Ela tá dura, tá diferentona, tá meio curvada e tal. E essa nova também tá ficando bem diferente em relação à apical, bem grossa. Usei esse carinha aqui como exemplo para falar de plasticidade fenotípica, né? Genética e tal. E tá aqui então mais esse carinha do Anthurium dorayaki X luxurians para se desenvolver nesse mesmo contexto aqui de mudas apicais. Coloquei em substrato totalmente novo, tá? Bastante inerte, poroso, materiais leves aqui para as raízes iniciais com as suas capilarizações possa se desenvolver bem aqui. Resolvi fazer furos no pote, no caso, tá? Como as raízes estavam ainda meio que prematuras, vamos dizer assim, vamos acompanhar o desenvolvimento dessa lâmina foliar. Ele tem que finalizar aqui bonitinho, mesmo nessas novas condições, mesmo por ter passado por esse estresse todo. E óbvio que para que ele faça o mínimo de esforço e essa lâmina foliar tenha sucesso em sua expansão, como se tivesse a planta única ainda, eu tenho que deixar no ambiente mais adequado e ideal possível. No caso aqui a gente está falando da umidade alta constante e uma temperatura de 20 graus médios, 22 graus médios também constantes. Então volta para a estufa vertical adaptada. O que vai segurar essa muda assim, da maneira mais eficiente e sustentável possível, é a umidade alta constante, até mais do que a temperatura, tá? Mais influente, beleza? Então voltou para o seu hábito original, raspinhas de água aqui no fundo da bacia e vou dar um boost aqui de umidificador, já que eu abri, e a gente vai observando aí se assim como a muda do Magnificum X Papililame no Jardim se sustentou, esse cara também vai se sustentar nessas condições. Precisa, tá? Teoricamente, precisa. Daí que esse diferenciado híbrido de segunda geração, o Anthurium Papililaminum X luxurians X Ace of Spades, ele também já está num estágio aqui bem legal para a gente fazer os mesmos procedimentos, tá? No caso aqui eu estou clonando, estou multiplicando, estou produzindo mudas a partir de estaquia desses dois carinhas. Então vou fazer o mesmo procedimento, apliquei a parafina e enquanto o soldador está esquentando para fazer furinhos no vaso respectivo aqui da apical, eu vou fazer o reinvase aqui, ó, deste Anthurium SP Brasil, Anthurium Colmani. O pessoal já está divulgando a ID dele, que se agigantou lá na estufa úmida, minto, no terrário aquário do meu quarto, tá? Ele já estava todo curvo lá, crescidão, volume
poderoso de raízes, tá? Isso é resultado daquele material, daquele substrato para aquário plantado. Só ele que produz naturalmente nitrogênio a partir das bactérias que se desenvolvem no próprio substrato. Já é, ó, um caminhão andado aí no processo de cultivo, tá? Só ele. Para quem usa bastante casca de arroz carbonizada na composição do mix de substrato, a dica que eu dou é que na primeira rega em abundância, seja aí 3 a 5 vezes mais em abundância, porque a casca de arroz carbonizada demora para absorver a água, tá? Então se você fizer uma mera rega em abundância, em 2 dias vai estar seco já o substrato, e nisso você pode descuidar e prejudicar a planta. Então, quando for composto aí com mais porções de casca de arroz carbonizada, tenha essa atenção. Dê uma olhada no tamanho dessa folha. Se o meu procedimento aqui de polinização tinha dado certo, comentei isso em episódios anteriores aí, sim, está frutificando, tá? Foi a intervenção aqui que eu fiz. Não pegou muito, mas pegou o suficiente aí para os testes que eu tenho realizado. Teremos um híbrido. Eu acredito que existe uma potencialidade gigante aqui de um híbrido muito legal a partir dele. E é óbvio que é uma espécie que vai entregar uma beleza da lâmina foliar em formação depois de muito tempo, tá? Essas nervuras aqui, ó, é muito característico. Enquanto isso, a gente vai se deleitando dessa incrível lâmina foliar em expansão do Anthurium sp Alto Fluminense. E vamos ver aí o que virá nos próximos meses a partir dessa frutificação que vingou e acredito eu que não aborta mais. Torcidas. Anthurium croati. Eu estava notando que a inflorescência estava demorando para abortar, para morrer. No caso aqui, deixa eu chegar mais perto, não tive intervenção nenhuma e eu estou vendo aqui alguns pontos de estresse que podem sugerir frutificação aí, tá? Então foram as drosófilas que me aprontaram alguma surpresa aí no processo. Dois carinhas que gostam bastante de abundância de água, gostam de um alagamento, ó. O Olive, tá? E o Rubrinervium, né? Se eu não me engano tem uma outra ID mais correta, mas Rubrinervium seria o sinônimo dele. Alguns seguidores me perguntaram aí, por esses dias, nesse período que eu estive fora também, quais são as diferenças aí do cultivo indoor para o cultivo outdoor, na minha visão, na minha opinião. Quando a gente está falando de cultivo indoor, com certeza dá mais trabalho, tá? Lá fora você coloca um sistema de aspersor ou de repente deixa a natureza também agir, então você divide um pouco do trabalho. No cultivo indoor, as plantas ficam 100% dependentes de você sobre todos os aspectos e fatores climáticos aí, tá? Contudo, ao mesmo tempo, a gente tem aparatos agora tecnológicos, né? Sejam de produção profissional, sejam de produção aqui adaptada, que nos dão autonomia e controle de alguns fatores importantes. Luz, eu determino o tempo de exposição, eu determino também as distâncias
que vai garantir mais ou menos intensidade. Sistemas de umidificação, vou me padronizar um pouco mais aqui a condição de umidade. Temperatura em ambientes como esses, embora hoje esteja um pouquinho mais fresco diante de muitas chuvas aí aqui em São Paulo, a temperatura aqui está 2, 3 graus mais alto e fica controlado assim. Então está sempre mais positivo em termos de temperatura, ambientes controlados desse tipo. Controlo também, nesse caso, muito mais também a umidade, o fator umidade, tá? Então hoje dá para dizer que o cultivo indoor nos dá mais autonomia e controle dos principais aspectos aí de clima. Por outro lado, em estufas adaptadas, estufas úmidas adaptadas como essa, jardins, quintais, você vai ter aí a influência da natureza. Como enfim tem chovido copiosamente dia após dia aqui em São Paulo, cargas de nitrogênio, cargas de adubo estão sendo produzidas aí para as plantas que tomam chuva, né? Então é meio caminho andado. Se continuar assim por uma semana, é garantia certa que em 10 dias, 15 dias, com a temperatura alta, essas plantas que tomam chuva estarão com outra aparência e com um vigor evidente, assim, mais acentuado, tá? Problema outdoor aqui, praga. Principalmente, no meu caso aqui, moluscos, lesmas e caramujos. O ataque aqui é praticamente constante. Óbvio que em dias muito quentes, como fazem hoje, ou muito frios, eles desistem, eles hibernam aí, tá? Eles se protegem. E essa mesma inversão climática extrema atual, essa amplitude térmica atual, tem sido um grande problema para o cultivo ornamental, assim, para a agricultura, inclusive. Já se sabe aí que os preços dos alimentos, legumes e verduras vão aumentar por causa desse calor excessivo que andou matando muita coisa, né? Então, assim, se a gente for falar de tendência, é muito mais possível as pessoas começarem a adotar cultivo indoor, se o assunto for folhagens, plantas de subbosque, do que manter fora, tá? E essa tendência, na minha visão, não demora muito, não. A temperatura aí do planeta tem aumentado evidentemente. Não sei se vocês gostam muito desse assunto, mas eu sou bastante cético nesse aspecto e acho que as condições climáticas aí tendem a ficar cada vez mais abruptas, como a gente tem notado, e aí então a gente traz para dentro, a gente abriga mais essas plantas, já que a gente também tem mais controle desde já dentro das nossas casas, tá? De 2018 para cá é evidente que eu comecei a atuar mais indoor, tá? Nos últimos tempos aí eu tenho acentuado mais o cultivo indoor, eu quase não trago mais assuntos sobre o painel paredão, mesmo porque ele está tão volumoso, tão emaranhado, que praticamente não tem ângulo para eu conseguir fazer bons registros do painel paredão, tá? E o outro motivo que tem me feito destacar mais o cultivo indoor é basicamente o momento Flight Channel, momento colecionador, que eu tenho acentuado muito detalhes de cultivo, detalhes na unha aí, que fazem com que as plantas estejam bem pertinho de mim. Facilita bastante, é muito funcional. Estando pertinho eu consigo polinizar, longe de efeitos de vento, chuva, a polinização tem mais sucesso, né? E aí tudo funciona melhor em ambiente controlado, fechado assim. Estou no outdoor agora. Aqui, por exemplo, o Anthurium furcatum. Eu fiz 3 dias sequenciais de polinização nessa inflorescência aqui, tá? Só que choveu e eu esqueci de proteger com saquinho. Simplesmente esqueci. E aí, qual que é a chance de eu ter perdido aqui o trabalho? Pode ter acontecido, né? Pode ter dado tempo. Então, eu fico nessa relatividade devido ao clima, devido à influência de outros fatores aqui, que se eu tivesse colocado um saquinho, não estaria falando isso. Mas é bom para o caso aqui, numa situação dessa, imagina se você tem 30 inflorescências em ambiente externo e precisa proteger essas 30, né? Com saquinhos e tal, por causa de chuva. Aí você esquece de tirar o saquinho, aí esquenta demais.
né? Aí cozinha a inflorescência, enfim. São essas questões aí que nos tiram um pouco o controle. Falando em crescimento desenfreado de ambiente outdoor, gosto muito disso também, né? Acho muito interessante, traz outra referência estética, outro tipo de contemplação. As plantas naturalmente vão criando ambientações desse tipo aqui assim. Se não fosse aquela parede do fundo, daria para dizer tranquilamente que eu estaria aqui no meio do mato, né? Então são emoções e processos diferentes, né? Uma monstera desse porte, com uma inflorescência deste tamanho aqui, com certeza não caberia dentro de casa, pelo menos não na minha casa aqui. E para caber numa casa, ela teria que ser extremamente espaçosa. Essa monstera está basicamente monstruosa aqui. Então são aspectos diferentes aí, são visões e formas muito diferentes para se lidar. Dá para dizer também que no ambiente outdoor a coisa fica menos artificial, né? Sem esse controle é meio como a coisa é em contexto de hábitat natural. Esse aspecto aqui dessas queimaduras mais agressivas que rolaram por causa desse sol mais abrupto dos últimos tempos, eu resolvi deixar. Poderia ter movimentado, colocado em outro lugar, né? Mas é um preposto meu aqui das plantas que estão nascendo aqui no fundo, tá? Perto do painel paredão. Tem outra inflorescência aqui do Anthurium effusilobum. Aquela polinização que eu realizei, a inflorescência estava exatamente assim, ó, na antese masculina já. E aí eu trouxe pólen do doador e com essas condições ele polinizou, né? É interessante assim. Em alguns casos específicos, a fase feminina e masculina, elas passam mais tempo juntas. E aí acontece esse tipo de situação, tá? É só testando mesmo para saber. Então assim, na minha sincera opinião, não existe melhor, pior, mais legal, menos legal. É muito aí da condição de cada um, da maneira que cada um pode cultivar, tá? Por ser casa, eu posso trazer aí referenciais das duas situações, indoor e outdoor. Anthurium xanthophyloides. E a realidade é que em ambos os casos, a gente vai conseguir algum sucesso aí, conhecendo bem os fatores climáticos e sabendo lidar, a gente tende ao sucesso aí, ao desenvolvimento das plantas. Mas é bem diferente, tá? É bem diferente mesmo. Estou aqui de novo com o Anthurium veitch X dorayaki para responder mais uma pergunta que fizeram aí recentemente. Queriam saber se eu tenho uma dica de ouro aí para saber exatamente o momento de polinizar uma inflorescência, tá? Eu comentei aí que em alguns casos a fase feminina, o líquido, não fica facilmente visível. As flores da antese feminina nem sempre vão apresentar um líquido assim super vistoso a olho nu, tá? Então, fiz uma foto de macro aí, tá? É basicamente você aproximar bem seu celular na inflorescência e ampliar um pouco. Circulei aí para vocês os pontos onde vão nascer as flores, onde vão despertar as flores. Na hora que aparecer as flores, lembrando que inflorescência de Anthurium é sempre fase feminina antes e depois fase masculina, quando aparecer as florezinhas na macro, você já começa a aplicar o pólen. 3 dias seguidos, mais ou menos, já funciona bem, tá? E aí você não fica dependendo da aparição sempre dos líquidos na fase feminina, ok? É assim que eu tenho feito e em 90% dos casos tem dado certo. Falta bem pouco aqui para o Anthurium regardens, Papililaminum regardens, liberar os frutos, tá? Coisa aí de no máximo 15 dias, se o calor permanecer assim. Inclusive, respondendo mais uma questão, alguém me falou assim, será que o calor constante aí
acelera o processo feminino e masculino das inflorescências? Com certeza. O calor, ele influencia em todos os processos dessas plantas aqui, variedades aí de subbosque, tá? Então, desenvolve mais rápido raiz, acelera processos vegetativos, estimula também o crescimento de flores, tá? E, consequentemente, influencia também na antese masculina, feminina, no desenvolvimento dos frutos e no amadurecimento dos frutos. Lembrando que o excesso de calor, a gente sabe, basta ver as frutas que a gente come, o excesso de calor, além de amadurecer muito rápido, se a gente não cuidar, apodrece muito rápido também, tá? É tudo igual. Então, o calor acentuado aí, mais a umidade para essas variedades aí, acelera todos os processos metabólicos das plantas. E aí você equalizando também na conta, incluindo na conta a qualidade de substrato, adubação, que é basicamente nutrição das plantas, iluminação eficiente, umidade, você vai aplicar aí todos os fatores que equacionados vão dar condições ideais para crescimento geral de uma planta, tá legal? Eu já tive experiências aqui de perda de infrutescência num período aí muito quente do último verão, tá? Foi no caso polinização natural, 2 pedúnculos com infrutescências, de um dia para o outro praticamente, ambos amoleceram e morreram. Então aí é só lembrar como a gente trata frutas em dias muito quentes, tá? Para amadurecimento e para o cuidado aí da não perda, não deixar passar, termo popular.